Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Boa noite. Espero que você esteja tendo uma noite de bênção, uma noite de resposta, uma noite favorável na noite de hoje, nesta noite de quarta-feira. Aprove o Senhor nos conceder mais um dia. Mais um dia nós vivemos na presença de Deus e mais uma noite estamos aqui, nesta quarta-feira de culto do renovo, culto online. Na expectativa que eu tenho é que o Senhor vos abençoe na sua casa, na sua residência. Tenho certeza que a noite de hoje será uma noite diferenciada. Deus, Ele tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Eu convido a você a chamar os teus parentes, a chamar os seus familiares, a pegar o seu smartphone, o seu tablet, o seu notebook, ou seja, a via que você vai utilizar para prestar um culto a Deus. Você não vai assistir o irmão Adão a trazer uma palavra, você vai cultuar a Deus através desta palavra, através da oração que nós iremos fazer aqui. A minha expectativa é que você seja cheio, abundante da presença do eterno Deus. Que o Espírito Santo nessa noite possa vos visitar de uma forma linda, de uma forma profunda, de uma forma especial. Esta, certamente, é a vontade de Deus em que eu e você, em que nós oferecemos um culto racional, um culto voltado de adoração, de louvor e de palavra, na certeza de que o Senhor te conceda neste dia de hoje esta bênção. Vamos orar, eu te convido a orar aí da sua casa. Senhor, queremos exaltar o teu nome, queremos glorificar o teu santo nome, queremos render graças a ti. Queremos dizer, Senhor amado, nesta noite, o quão bom tu és, o quão bom a tua misericórdia nos faz. Senhor amado, temos a certeza, temos absoluta certeza, Senhor amado, que nesta noite tu está sendo glorificado, tu está sendo exaltado, tu está sendo, Senhor amado, entronizado nas casas, e que tu possa, Senhor amado, através deste ato de entrar em nossas casas, em nossas residências, visitar de forma profunda, de forma, Senhor amado, que os nossos corações se encham, Senhor amado, de alegria. Senhor amado, eu quero te apresentar cada família, cada lar, Senhor amado, que já está conectado, Senhor, por este viés, Senhor amado, chamado internet, Senhor. Senhor amado, que tu possa fazer com que as nossas vozes, Senhor amado, chegue até o teu trono e que nós possamos, Deus, nessa noite, sentir o teu toque, sentir a tua presença, sentir a tua Shekinah, sentir a tua glória, Senhor, no meio da nossa vida. Senhor amado, toma, Senhor amado, este culto em tuas mãos. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa ter plena liberdade de curar, de libertar, de salvar. E, Deus amado, nesta noite, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor amado, que tu possa visitar, Senhor amado, a nação brasileira nesta noite. Que tu possa, de forma mundial, Senhor amado, pairar sobre a face da terra e arrancar, Senhor amado, tirar do meio de nós tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te glorifica, tudo aquilo que não exalta o teu santo nome. Senhor amado, fica conosco, que o teu Santo Espírito possa, Senhor amado, manifestar em nós, porque habitar ele já habita. Assim te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, esta graça, este favor para nossas vidas, no nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o exemplar que certamente você tem, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, versículo de número 17. Este é o texto que nós estaremos embasado para ministrar uma palavra ao seu coração. O Senhor falou comigo na tarde de hoje. Meu coração se ardeu, meu coração se alegrou através desta palavra. Eu quero falar um pouquinho sobre negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo
e tome a sua cruz. Aleluia. Versículo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrito por Mateus, está escrito assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Está escrito assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É bem verdade que esse capítulo 4, ele, historicamente, ele vai falar acerca do início e também do começo, na verdade, do ministério de Jesus Cristo. Antecedendo esse capítulo 4, nós vamos perceber em que o tempo estava sendo utilizado por João Batista. Era a fase ministerial de João Batista, a qual sempre pregou à margem ou à beira do Rio Jordão. João Batista, primo de Jesus, ele foi aquele que preparara o caminho de Jesus Cristo. Ele era o arauto do Senhor Jesus. E na sua pregação, no início do seu ministério, a Bíblia vai dizer que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. É interessante dizer que o início do ministério de João Batista, ele fica marcado, ele fica centralizado com uma palavra, com uma frase, na verdade, em que o próprio Jesus Cristo dá início no seu ministério. A palavra ou a frase em que João pregava estava ligado, estava atrelado ao arrependimento. Falar de arrependimento é olhar para João Batista, porque João Batista, no Jordão, ou à margem do Jordão, foi o anunciador do arrependimento. Tanto que ele batizava as pessoas que a ele chegava através dessa pregação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta pregação inicial de João Batista marcou o seu ministério. João Batista, pregando no deserto da Judeia, foi o anunciador desta verdade. É interessante também dizer que dentro deste ministério ao qual João Batista exercia, ele adquiriu alguns inimigos, sim, por causa da sua pregação, por causa da palavra que ele ministrava. A palavra que João pregava trouxe certamente alguns desconfortos para algumas pessoas naquele tempo, a saber, a própria esposa de Herodes. A Bíblia vai mostrar com muita clareza, dentro das entrelinhas bíblicas, dentro do próprio Evangelho, a qual tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas deixaram registrado, nós vamos perceber o desconforto que a pregação de João Batista gerava em algumas pessoas, a ponto do próprio João Batista, em um futuro, perder a sua cabeça por causa de uma pregação. Mas João Batista não se calou, João Batista não se intimidou. João Batista, ele estava centrado, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta. Ele não saiu do propósito a qual Deus o ortogou, a qual Deus o confiou. E eu quero abrir esta mensagem dentro dessa introdução e dizer para você, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, ministre. Se é a palavra de arrependimento, libera, porque tem gente precisando de se arrepender. Perceba que Jesus, ele vai começar o seu ministério dando sequência à palavra em que João liberava. A palavra que Jesus começa está certamente intrínseca, envolvida com arrependimento. Arrependimento, na minha concepção e na minha percepção, é uma segunda chance para a humanidade. Se eu pudesse dar um outro tema para esta mensagem, talvez eu daria: arrependimento, na verdade, é uma chance para a humanidade. Todas as vezes que falamos de arrependimento,
lembramos dos nossos pecados, lembramos das nossas dificuldades de viver segundo aquilo que a Bíblia nos diz, segundo aquilo que Deus nos diz, segundo aquilo que o Espírito Santo ministra através da sua palavra, através da palavra de Deus aos nossos corações. É muito interessante nós entendermos que negar a si mesmo é entender a proposta em que Jesus está fazendo. Perceba que tanto João pregava o arrependimento, tanto Jesus começou pregando o arrependimento. E nós, como ministro, como servo, como seguidor, como discípulo de Jesus, precisamos dar continuidade a esta palavra, a este evangelho que muda, que transforma, que liberta, que prepara o homem e leva para os céus. Quando falo de homem, falo de humanidade, porque Deus não vê sexo, Deus não vê homem e mulher, não, ele vê servos, ele vê homens e mulheres, é bem verdade, mas Deus não está preocupado da nossa formulação de falar de sexo aqui, não, Deus está preocupado com a humanidade, independente do sexo masculino ou feminino, ele ama a todos e quer salvar a todos. Porém, nós sabemos que esse ensino de Jesus é muito claro, porém muitas pessoas possuem dúvidas, na verdade, sobre o que significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir conforme o próprio Cristo o ensinou. Perceba, irmãos, que nesse texto nós iremos entender esta verdade tão importante que compõe a compreensão acerca do que é de fato ser um discípulo de Jesus. Passou-se a fase de João Batista. João Batista agora está preso. João Batista agora está para ser condenado. E a Bíblia vai começar a dizer que no capítulo 4, a partir do versículo 12, Jesus, porém, ouvindo dizer que João estava preso, ele volta para Galiléia. Ele vai deixar a cidade de Nazaré, vai habitar em Cafarnaum, cidade marítima, conforme o texto vai dizer que ficava nos confins de Zebulon e também de Naftali. A Bíblia começa a mostrar o início ministerial terreno de Jesus Cristo. É lindo isso aqui, porque a Bíblia diz que o povo estava assentado em trevas, o povo estava perdido, sem pastor, aleluia. Mas a Bíblia diz que naqueles dias apareceu também Jesus e começou a pregar e a dizer-lhe: arrependei-vos, aleluia, oh glória. Por que arrependei-vos? Porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Perceba que eu dei introdução aqui no versículo 17, e eu quero catagolar, ou na verdade eu quero que você entenda e fica frisado na sua memória: arrependei-vos, porque é chegado, ou seja, chegou, está estabelecido, ninguém tira, ninguém arranca. Por quê? Porque o próprio Deus fez-se carne, habitou no meio de nós e começou a pregar o arrependimento. Aleluia. E a gente percebe nisso que antes de tudo a gente precisa entender e de fato saber esse ensino, sobre esse ensino, porque é fundamental. Jesus, ele transmitiu essa verdade explicitamente, ele foi categórico, ele foi enfático em pregar o arrependimento, porque era chegado o reino de Deus, era chegado o reino dos céus. Então é necessário nós, como igreja do Senhor, dar continuidade a esta pregação, fazer como João Batista, fiel foi até a morte, a mensagem que o Senhor confiou ao seu coração. Jesus agora, ele está dando sequência, na verdade, início do seu ministério, mas a pregação é a mesma. Porém agora, aquele que João anunciou, aquele em que João pregou, aquele que João dizia que não era digno de desatar as correias das suas sandálias,
chegou o tempo do Messias, chegou o tempo do ungido ser o próprio anunciador das boas novas. Perceba, irmãos, que aqui nós vamos usar como exemplo também o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Mas existem inúmeras referências bíblicas. Temos também Mateus 10, 38, Mateus capítulo 16, versículo 24. Todas essas referências, Marcos capítulo 8, verso 34, Lucas capítulo 9, verso 23, essas referências bíblicas vai falar acerca do reino de Deus, acerca do arrependimento. Todas essas referências bíblicas. É importante dizer que Jesus, ele dizia a todos, não somente, aleluia, aos seus discípulos, não. Perceba que ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, aleluia. Em Lucas 9, 23 está exatamente assim. Jesus, ele se dirige a todos, não somente aos 12, não somente a Pedro, a Tiago, até porque ele estava começando a formação do seu ministério. Ele estava chamando alguns discípulos. E no capítulo 4, a gente vai perceber que ele chama André, ele chama Simão, ele chama Tiago, ele chama João, que era filho de Zebedeu. Perceba que ele está, na verdade, começando o processo de formular, montar o seu ministério. Porém, a mensagem que ele dizia alcançou primeiro a André e a Pedro, que eram pescadores. Neste sermão de arrependei-vos, Jesus está alcançando o coração dos pescadores. Jesus está alcançando tanto Simão Pedro, tanto André, os quais lançavam as redes no mar. Eram pescadores. A Bíblia vai dizer isso no capítulo 4, em que estamos embasados. Então é interessante dizer que esta palavra que ele anuncia, esta pregação que ele começa, ele está dizendo a todos quantos têm acesso de ouvir a sua pregação. E lá estava também Simão e André. Simão Pedro estava ouvindo esta mensagem, estava ouvindo esta palavra, estava ouvindo este convite. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Perceba que o que significa essa expressão? Negar a si mesmo. O que está em consideração? Porque Jesus começou a dizer arrependei-vos, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. O que significa de fato essa expressão? Negue-se a si mesmo. Como vimos acima, esse ensino foi transmitido por Jesus em diferentes ocasiões. Porém, a lição é exatamente a mesma. O que todas as passagens têm em comum, além do mesmo significado, é o ensino sobre o custo do discipulado. Sim, todo discipulado tem um custo, envolve um custo, envolve um preço a ser pago. Perceba que Jesus, ele vai chamar Simão. Simão tem profissão, irmãos. Tanto André, quanto Tiago, tanto João, tem profissão. Porém, para se enquadrar, para ser inserido no discipulado, eles precisavam pagar um preço. Eles precisavam gastar alguma coisa. Não era não era ouro, não era colocar uma quantia de peixe no bornal de Jesus, também não. Qual era o preço? O primeiro preço, renúncia. Eles precisavam renunciar. Para ser discípulo de Jesus, a renúncia está inserida em primazia. Por quê? Porque a proposta que ele faz, muitas das vezes, vai fazer eu e você sair da nossa zona de conforto. Então, ser discípulo envolve pagar um preço. Não tem discipulado sem custo. Não existe discipulado sem custo.
Percebam que tanto Simão Pedro, tanto o André estavam pescando, estavam lançando as redes. E a Bíblia vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É interessante que esse ensino é tão importante que em Marcos 8:34 e Lucas 9:23 somos informados que Jesus se dirigiu à multidão, ou seja, não apenas aos 12 que aparecem no texto e no contexto também imediato que a gente vai perceber. Por exemplo, Mateus capítulo 10, ele vai dar o nome dos 12 que ele separa, que ele chama para si. Todos eles tiveram que aprender o negar a si mesmo. Não existe discípulo sem aprender o crivo e o processo do negar a si mesmo. Eu só sou discípulo de Jesus, só sou discípulo do Senhor, se eu aprender a negar a si mesmo. Isso envolve um custo. Eu espero que você esteja entendendo esta mensagem, porque aqui está o segredo da salvação eterna ou da condenação eterna. Perceba que Jesus, ele faz um convite. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Perceba que a primeira palavra em Mateus 11:28 é o convite. Vinde até a mim. Vinde a mim. É um convite que ele faz. É uma chamada para a salvação. E essa chamada para a salvação está inserida no contexto global e mundial para toda a raça humana. Este vinde a mim não está ligado a só os brasileiros. Este vinde a mim não está ligado a só a raça humana do Brasil. Este vinde a mim está inserido em todos, em todas as pessoas que vivem na face da terra. Este vinde do capítulo 11, verso 28 de Mateus, é global e mundial. Não é só para mim, não é só para você, é para todos quantos ouvem. Quem tem ouvido, que ouça. Quem tem ouvido, que esteja atento. Quem tem ouvido, que aprenda esta mensagem, esta verdade. O vinde a mim é hoje, é para agora, porque o amanhã não nos pertence. A minha vida eterna está vinculada ao convite que ele faz. Vinde a mim. Mas, porém, eu tenho que vos dizer que existe um preço a ser pago. A salvação é pela graça, é mediante o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Porém, existe um preço a ser pago. Eu preciso renunciar à minha vida. Eu preciso negar a cada dia as minhas vontades, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Este fim, na verdade, está vinculado a uma vida nova, a uma vida regada, a uma vida transformada, porque a partir do momento que eu chego nele, ele me muda a partir do tempo e do momento que eu permito ser mudado por ele. É isso que a igreja, na verdade, o mundo precisa entender. Porque senão, irmãos, nós vamos perder tempo. Este vinde a mim, negue-se a si mesmo. É muito importante entendermos o seu real significado. Porque ele não está ligado somente aos 12, a qual ele separou no tempo em que ele começa ou inicia o seu ministério. É exatamente isso que eu quero que você e eu entendamos, na verdade. Esta verdade, esta palavra, é uma palavra que está ligada à vida ou morte eterna. É uma decisão que precisamos tomar. Seguir a Cristo implica em negar a si mesmo a cada dia, tomar a sua cruz e segui-lo.
Então, na verdade, esse negue-se a si mesmo é entender a proposta que Cristo fez para mim e para você. Estar aqui ministrando uma palavra para o seu coração não quer dizer que eu tenho direito e que a minha salvação está garantida. Até porque o dom de pregar não me salva, salva quem me ouve. Eu posso ser um bom pregador, eu posso ser um expert na hermenêutica, na exegese, dominar o esclarecimento minucioso do texto, e ainda assim, se não servir a Cristo, se não negar de verdade a mim mesmo para obedecê-lo, talvez eu possa ir para o inferno. Então não está vinculado a dom, está vinculado à atitude de fato, viver esta vida que ele convida, vida cheia de renúncias. O discipulado tem um custo. Existe um custo para o discipulado. E eu preciso estar disponível, ou porém, na verdade, inclinado a pagar esse preço. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas também nos disse, tem de bom ânimo. A palavra para o século 21, exatamente no tempo que vivemos, é tem de bom ânimo. A palavra de hoje não é Deus está te dando carro, Deus está te dando uma casa, não. A palavra para este tempo de pandemia é tem de bom ânimo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Esta é a palavra para a igreja brasileira. Esta é a palavra para a igreja mundial de forma geral. Esta é a palavra para este tempo. Esta palavra que estamos ouvindo aí nas internets não é uma palavra em que Deus vai fazer. Não, irmãos, Ele já fez. Agora é a minha vez de fazer. O que eu preciso fazer? Entender. O negue-se a si mesmo. E se negue-se a si mesmo todos os dias. Estamos inclinados, estamos propícios a viver ou não viver o negue-se a si mesmo. A todo momento, a todo instante, somos tentados a não viver o negue-se a si mesmo. Se fôssemos debulhar de fato o que significa negue-se a si mesmo, levaríamos horas para falar. Porque esta é uma bem-verdade. O que significa? Qual é o significado máximo dessa expressão? Negue-se a si mesmo. É entender o custo desse discipulado. Perceba, irmãos, que antes da sentença, negue-se a si mesmo, Jesus usou a expressão vir após mim. Essa expressão significa unir-se a Ele. Antes dele dar a sentença de negar a si mesmo, por que sentença, irmão Adão? Porque existe um preço a pagar. E tudo aquilo que envolve um preço é sentenciado para você viver ou não. A decisão é minha, a decisão é nossa, a decisão é sua. Cabe a mim, cabe a você em decidir viver essa sentença. Porém, antes dele dar a sentença do negue-se a si mesmo, ele sempre vai fazer um convite para nós. Jesus não me entregou a sentença para mim antes de me convidar primeiro. Primeiro eu sou chamado, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba que este vir após mim é uma expressão que significa unir-se a Ele, estar junto dEle. Aleluia! Eu quero liberar essa palavra para o teu coração, porque essa palavra vai mudar a tua vida, vai mudar a tua concepção, vai mudar o teu entendimento, vai mudar a tua percepção. Jesus está dizendo, vinde após mim, ou seja, segue Ele, une-se a Ele, esteja ligado nele, colado nele. Para quê? Para você entender o preço do discipulado, porém é prazeroso. Aleluia! Percebe, irmãos, que ele vai chamar, vir após mim. A sentença é depois. O preço é depois.
Primeiro ele vai te ligar nele. Aí está o sentido da palavra religião. É religar. É colocar alguém ao estado de outrora. É trazer para o estado melhor, como era. No início, quando Deus criou o homem, tudo era perfeito. Não precisava de religião, porque o homem estava ligado em Deus. O homem estava unido em Deus. Estava junto de Deus. Quando o homem peca, quando o homem ultrapassa o limite que fora estabelecido por Deus no jardim, você conhece a história? A religião precisou ser colocada. E o que é religião? Religião, na verdade, é religar. É tornar a unir. Aleluia. Alguém que foi afastado, na verdade, que se afastou, porque Deus não afastou o homem. Perdão, irmão, ainda estou tossindo. Mas foi o homem que se afastou de Deus. Só existe uma coisa que me afasta do Senhor, são os meus pecados. É Ele que faz separação entre mim e o Senhor. Então nós precisamos entender e perceber que o negar a si mesmo é uma sentença, só que antes da sentença ele usa a expressão vir após mim. Aqui Jesus utilizou como base o fato de que frequentemente ele era seguido por multidões. Mas andar literalmente atrás dele não significa ser seu seguidor. Quer ver um exemplo? No meu Facebook, deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender isso. No meu Facebook tem cerca de 4.800 e algumas pessoas. Quase 5.000 pessoas que me seguem. Porém, eu não sou o mentor dessas pessoas. Quem é que me mentoria? Meu paizão, pastor Gilsonei. Ele é meu mentor. Eu sigo ele porque ele tem um mentor maior, chamado Jesus Cristo. Então, o mentor é alguém que me conduz. Eu não conduzo essas 4.800 poucas pessoas. Não, elas só me seguem. Mas eu não sou referências para ela. Seguir implica em dar os mesmos passos. Seguir implica em caminhar no mesmo caminho. Seguir implica, segundo o texto que estamos em evidência, é passar as mesmas pegadas. É andar segundo os conceitos que se aprende na Bíblia. É isso que a gente precisa entender. Então, existem muitas pessoas que estão seguindo multidões, mas andar literalmente com Jesus, não andam. Eu não quero ter seguidores. Eu preciso ter discípulos. Porque seguidores você segue de longe. Seguidores você acompanha pela internet. Me entenda como um profeta de Deus para a tua vida nessa noite. Precisamos fazer discípulos. Esta foi a ordem. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Fazer seguidores. É fazer como Paulo fez com Timóteo. É fazer como Paulo fez com Tito. É fazer como Jesus fez com João, com Tiago. Aleluia. É fazer como Jesus fez comigo e contigo. Se hoje eu sou um seguidor de Jesus Cristo, é porque ele ganhou o meu coração. E existe uma máxima nessa questão de fazer discípulos. Primeiro você ganha a pessoa para você. Depois, com o seu testemunho, essa pessoa vai conhecer a Cristo. E automaticamente, ela vai também começar a fazer discípulos. Essa é a máxima do Evangelho. Nós precisamos entender isso. Mas deixa eu continuar. Então Jesus, ele ensinou o que realmente faz com que uma pessoa seja um verdadeiro discípulo, um seguidor autêntico, genuíno, unido a ele. Essa pessoa precisa negar a si mesmo. Esse foi o ensino primário que Jesus começou a ensinar. A igreja brasileira e mundial, ela precisa entender. Porém, existem algumas condições de negar a si mesmo.
inclui muitas coisas, como por exemplo, negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Negar a si mesmo é ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer coisa e principalmente por aspiração pessoal. O que eu quero ser não é mais importante por aquilo que o Senhor quer que eu seja. Ou seja, as minhas vontades. Não estou fazendo aqui uma apologia em que você não deve fazer uma faculdade, em que você não deve fazer um curso secular. Não, você precisa dar prioridade, amar ao Senhor. É um principal mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Perceba que esse mandamento ele está na vertical e na horizontal. Esse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e ser fiel à causa do Evangelho, acima de qualquer aspiração pessoal, é entender, na plenitude desta palavra, o real significado de negar a si mesmo. Todos quantos negam a si mesmo, é porque, na verdade, entendeu, compreendeu, discerniu o verdadeiro significado desta palavra. Negar a si mesmo. Em segundo lugar, negar a si mesmo é dizer não à natureza humana caída. Negar a si mesmo é negar ao velho homem, o velho eu que tenta nos desviar para as nossas concupiscências da carne. Negar a si mesmo está ligado em renunciar toda confiança em si próprio. É depositar em Deus todas as suas questões. É colocar em Deus todas as suas expectativas. É colocar em Deus toda a sua confiança. É dizer para Deus, Deus, eu não movo os meus pés sem antes entender e compreender qual é a sua vontade. Detalhe, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Porém, ainda assim, a nossa natureza humana nos empurra, nos conduz para um caminho contrário àquilo que é estabelecido como vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. A gente vai começar a trilhar um caminho aqui e talvez eu não consiga administrar tudo aquilo que eu separei, mas eu quero que você seja visitado por essa palavra. A minha expectativa é que o teu coração entenda as condições de negar a si mesmo. Qual, de fato, tem sido as nossas inclinações para esta verdade? Essa palavra, negar a si mesmo, é tão de dia, ou seja, é tão de hoje, porém ela é tão antiga, porém tão atualizada, que nos coloca em uma parede e as nossas costas nessa parede, fazendo uma flexão para que nós possamos entender de fato. Fazer ter um raciocínio lógico, ter um choque de consciência e entender isso aqui. Se nós entendermos o negar a si mesmo, porque de fato é renunciar toda a nossa confiança que temos, da nossa natureza, toda a nossa religiosidade, a capacidade de obras, e entender que a salvação depende exclusivamente de Deus, e que os méritos pertencem então somente a Cristo. Isso é negar a si mesmo. Nesse ensino de Jesus, em Mateus, em Marcos, em Lucas, ele está ligado, em outras palavras dizendo, em que Jesus está ensinando que aquele que nega a si mesmo é alguém capaz de dizer: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Eu quero te dizer nessa noite que se nós colocarmos Cristo como primeiro, como primazia em
em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, certamente nós estamos entendendo o negar a si mesmo. Paulo vai ser tão profundo nisso que ele vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, a vivo pela fé em Cristo Jesus, que me salvou. Esta é a verdade. Esta é a autenticidade do negue-se a si mesmo. Eu espero que você esteja entendendo esta palavra. E é nisso que consiste o princípio de que o verdadeiro seguidor de Cristo o ama mais do que seus familiares e do que sua própria vida, a ponto de estar disposto em perdê-la por causa desse amor e pelo compromisso firmado como pacto de aliança. Eu não sei se você percebeu, a partir do momento em que você aceita Jesus, você está casando com ele. E todo casamento, todo noivado, ele é firmado e é memorizado com um símbolo de aliança. Cristo fez uma aliança com Noé, Cristo fez uma aliança com Abraão, Cristo fez uma aliança com Davi, Cristo fez uma aliança com a igreja. Se você perceber, toda aliança, como esta que está na minha mão, ela possui 3 lados: o lado externo, o lado lateral e o lado interno. O lado externo fala de conhecimento. O lado externo fala de você conhecer alguém. Em relacionamento com Cristo, você está conhecendo a Cristo. O lado lateral fala de proximidade, fala de conduta e caminhada no relacionamento, porque o conhecimento vai gerar proximidade para poder ter a parte interna da aliança, que é de intimidade. Perceba que esta aliança, a parte que fica ligada ao teu corpo, é a parte interna. Cristo fez uma aliança com a sua igreja. Esta aliança possui 3 lados, e eu preciso entender os 3 lados e viver uma vida de conhecimento, uma vida de proximidade e uma vida de intimidade. Isto é conhecer o negue-se a si mesmo. E para a gente começar a caminhar para o fim, perceba que Jesus ele vai dar alguns textos para a gente entender na profundidade a importância do negar a si mesmo. Pode ser notada na segunda parte do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Se você pegar o capítulo 14 do evangelista Lucas, você vai perceber que Jesus conta uma parábola do construtor da torre e o rei guerreiro. Neste capítulo, Jesus utilizou por 3 vezes a expressão: não pode ser meu discípulos. Ou, na verdade, discípulo. Ele usa o singular. Lucas 14, verso 26, versículo 27 e o versículo 33. Deixa eu fazer a exegese desses versículos para você entender. No versículo 26, onde a sentença aparece pela primeira vez no capítulo, Jesus se voltou para a multidão e ensinou que seus verdadeiros seguidores o amam acima de tudo e dão as suas vidas por ele. Esse é o contexto do versículo 26 de Lucas 14. No verso 27, onde a sentença se repete pela segunda vez, Jesus ensinou que seus verdadeiros seguidores sempre estão dispostos a sofrer pela causa do evangelho. Paulo vai dizer que ele leva no seu corpo a marca do
Cristo, aleluia, ou de Cristo, é a marca que o Evangelho traz. Viver o Evangelho pleno é viver uma vida com marcas, porém, a garantia de vida eterna está garantida no nome bendito de Jesus Cristo. Eu quero ver se você conhece Jesus de verdade. Jesus na letra J é justo, é justiça, é justificador. Na letra E é eterno, é excelente e também eminente. Na letra S, Senhor, é Salvador, é Santo. Na letra U, é único, é ungido, é unigênito. Na última letra S, é Senhor e Salvador que salva aqueles que entendem o segredo e a compreensão profunda do negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é hoje. Não dá para esperar amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. O negar a si mesmo no tempo hoje, no tempo já, é decidir aonde você vai viver a sua eternidade. E eternidade, irmãos, é muito tempo. A gente precisa entender isso. Negar a si mesmo, como diz o próprio texto de Lucas, no versículo 33 do capítulo 14, ele vai dar o discernir. Jesus conclui esse ensino falando que para segui-lo, seus discípulos precisam renunciar tudo o que possui. Isto é, no sentido de demonstrar uma lealdade incondicional. Negar a si mesmo é de forma incondicional. Irmão Adão, isso é difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. Eu preciso ter uma vida de negar a mim mesmo para obedecer a Cristo de forma incondicional. A nossa pastora, ela fala algo que eu quero aqui utilizar para poder endossar isso aqui. É obedecer, mesmo não fazendo sentido. A obediência a Cristo, a sua palavra, o negue-se a si mesmo é obedecer de forma incondicional. É entender que aquilo que sei, para Deus nada presta, mas aquilo que Ele tem para a minha vida é mais importante do que aquilo que sei. Não é se colocar como um robô, ser conduzido como um robô. Não. Ele sempre vai me dar um direito de escolha. Eu sempre tenho a decisão. Eu sempre vou tomar decisões. Sempre teremos a opção de escolher. Eu vou para o céu porque quero. Vou para o inferno até mesmo sem querer. Porque basta não fazer a vontade de Deus. Existem pessoas que querem ir para o céu. Existem pessoas que querem ser salvas, mas não estão entendendo o preço, o custo dessa salvação. É negar a si mesmo. É renunciar à sua vontade. É entender que Jesus tomou forma humana, desceu nessa terra, entrou em um ventre, foi gerado, nasceu, cresceu, começou o seu ministério com 33 anos. Pegaram esse Jesus, chicotearam ele, bateram nele, furaram ele com uma lança. João vai dizer que saiu sangue e água. Toda gestante sabe, toda mãe sabe que o nascimento de uma criança é comprovado por 3 coisas. Primeiro, vem as dores do parto. Ela começa a sentir contrações. Segundo, a bolsa d'água se estoura. Terceiro, sangra. Quando pegaram Jesus, colocaram Jesus na cruz, ele já estava com a coroa de espinho, todo esflagelado, com mais de 490 feridas abertas. Pegaram uma lança,
o transpassaram a ponto de sair sangue e água. Na verdade, é uma membrana plasmática que fica atrás do coração, chamada pericárdio. E nessa membrana existe um pouco de água. Quando sai água de dentro do Nazareno, a igreja estava nascendo no Calvário. E hoje estamos aqui, em pleno século 21, com uma grande oportunidade de aprender e começar a viver uma vida de negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus te faz este convite nesta noite. Talvez você está nos ouvindo nesta noite. Talvez o teu coração está palpitando porque você não se decidiu a seguir a Cristo. Talvez você não tinha entendido na profundidade. Eu não preguei a metade daquilo que eu queria pregar. Aleluia. Eu não dei uma tosse, na verdade, uma tosse só. Isso é o Espírito Santo que faz. Só para você entender, negar a si mesmo é viver uma vida santa. Negar a si mesmo é viver uma vida de renúncia para agradar aquele que nos chamou para uma grande obra e para nos levar para os céus. Eu encerro dizendo, vamos aprender a negar a si mesmo. Vamos aprender a fazer uma reflexão sobre este texto e começar a viver uma vida baseada, atrelada naquilo que Deus quer que vivamos. Se é para agradar a Deus, façamos da melhor forma possível. Se é para agradar a Deus, façamos da melhor maneira possível. Por quê? Porque dentro deste caminhar com Deus, Ele vai me dar lições extraordinárias. Eu estou aprendendo a negar a mim mesmo. É um processo contínuo. Quando você ama mais a Cristo e o seu evangelho, mais do que pai, mais do que mãe, mais do que esposa, mais do que filhos, mais do que irmãos, mais do que qualquer outra coisa, irmãos, deixa eu te dizer, Deus trará sobre você a justiça dele, a paz que excede todo entendimento, e aí sim a nossa vida terá sentido. É viver hoje o negar a si mesmo. Em outra oportunidade a gente continua. Mas eu espero que você foi abençoado e alcançado por esta palavra. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Que Deus, nesta noite, possa vos abençoar de uma forma profunda, de uma forma tão singular, que você seja alcançado e tocado pelo Espírito Santo. Que Ele que habita dentro de você, possa começar a se manifestar dentro de você, como um rio, aleluia, vivo de águas vivas. E que de dentro de você surja, aleluia, novas mensagens. Uma mensagem que vai impactar não só o Brasil, mas o mundo. Deus chama você. Deus te convida. Aprendemos a viver o negue-se a si mesmo. Que Deus te abençoe nesta noite. Louvado seja Deus.